E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Magneto. E hoje eu tô aqui para falar sobre a durabilidade dos pneus Diablo Rosso 2. Mais especialmente esse carinha aqui, o pneu dianteiro. Para você que chegou agora aqui, deixa aquela curtida pra gente e bora pro vídeo. A minha moto atualmente está com 20.121 km rodados. Eu rodei até essa marca com o pneu original que vem nela, o mesmo que eu coloquei, que é o Diablo Rosso 2, né? Eu rodei até chegar próximo à marca do TWI. Em alguns pontos não tinha chegado, mas em outros pontos do pneu ele chegou nessa marquinha que tem aqui no pneu, tem a indicação TWI aqui, você pode até conferir na sua moto ou no seu carro, sempre tem aquela marquinha que é o nível de desgaste da banda de rodagem. Aí eu vi que chegou, eu decidi fazer a troca, a substituição do pneu. Inclusive vou até colocar uma foto aqui do pneu original que veio nela, por esse, o mesmo original, para vocês verem a diferença, como que estava o antigo, rodei até 20 mil, e agora o original que vocês estão vendo agora. Eu atualmente rodo mais em cidade, não sou muito de rodar em rodovias com a minha moto, então às vezes acaba até ficando um pouco quadrado, mais o pneu traseiro. Depois eu vou mostrar para vocês lá como que está a situação do pneu traseiro. Mas o dianteiro, é mais especialmente o dianteiro que eu estou vendo esse vídeo para vocês, tá? Eu optei pela segurança e pela também durabilidade que tem esse pneu, né? Eu comprei no Mercado Livre, paguei R$550 no Mercado Livre e chegou no dia seguinte esse pneu. Então eu gostei pra caramba. E também, além da troca, eu fiz também o balanceamento do pneu. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu alinhar aqui a moto. Se vocês observar bem aqui na imagem aqui, ó, existe um pezinho na roda. Tá vendo aqui? Esse peso, ou chumbo que fala, tá? Eu optei pelo balanceamento. O que é o balanceamento? Para que serve? Gente, o balanceamento nada mais nada menos que é a compensação de peso que ele faz na roda. Por exemplo, tanto o aro da moto quanto o pneu, eles não são 100% perfeitos, ou seja, 100% redondo. Aí o que acontece? Quando você leva em alguma loja para poder fazer esse balanceamento, ele pega e faz a compensação. O que é? Em algum ponto da roda ou do pneu existe um pouco mais de borracha ou um pouco mais de ferro. O que acontece? Na hora que você tira o pneu do garfo ali, coloca ele num cavalete e gira a roda sozinha, você vai perceber que a roda vai parar sempre no mesmo ponto. Ou seja, o ponto que a roda parar, ali existe um peso a mais, né? Pode ser que seja do aro ou pode ser que seja do pneu. Aí o que acontece? Na hora que eles pegam aquele chumbinho ali, ele vai colocar no lado, vamos supor que o maior peso está aqui embaixo. Consequentemente, ele vai pegar o chumbinho e vai colocar ele na roda na parte de cima, entendeu? Vai compensar o peso da roda. Ah, Magneto, mas por que você optou pelo fazer o balanceamento? Justamente por causa disso. Porque se você estiver acima de 80 km por hora, você vai perceber que o guidão começa a trepidar. Por quê? Por que trepida? Porque justamente por causa disso. Porque precisa de fazer um balanceamento na roda. Essa roda não está balanceada. E com o balanceamento, a roda gira perfeita. Você pode estar a 80 ou a 100 km por hora que o guidão não vai trepidar. Geralmente acontece isso acima de 80 km por hora. Você sente o guidão balançando. Então eu fiz e ficou muito bom, ficou certinho, bem retinho ali é o guidão. Já a roda traseira não precisou fazer o balanceamento, porque ela já veio balanceada de fábrica. Então ainda não precisou fazer. Vou precisar fazer esse balanceamento somente quando for substituir o pneu traseiro da minha moto, tá? Enfim, tem N tipos de vídeo no YouTube explicando sobre o balanceamento. Dá uma pesquisada aí que vocês vão ver certinho como que é feito o balanceamento aí nas lojas aí de motos aí, tá bom? Eu vou passar agora a mostrar para vocês como que tá o estado do pneu traseiro da minha moto agora. Infelizmente
O dianteiro eu achei que ia passar de 20 mil, ia gastar menos, no fim ele gastou mais rápido que o traseiro. Como vocês podem ver aí, o pneu traseiro também está com 20.121 metros, que é o pneu original de fábrica que eu comprei, nunca troquei. E se vocês forem ver também aqui, pegar a marca do TWI, tá aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui, a marca do TWI escrita aqui, e vocês acompanham aquela marcaçãozinha, ela tá bem aqui ó. Se vocês verem aqui no vídeo, acho que não vai dar pra vocês verem aqui ó, aquela marcaçãozinha. Mas se vocês forem reparar bem, ainda tem muita borracha esse pneu ainda. Tem muita borracha, muita borracha ainda. Durante esses 20 mil km foi feito, né? Furou uma vez e o furo pegou bem aqui bem no meio aqui né? Mas já acabei arrumando já também. E tá até hoje, não vaza nem nada. Eu acredito que esse pneu dure mais uns 10 mil km ainda aí, chegando aí a marca de quase 30 mil quilômetros aí chega. Como eu disse, eu rodo mais na cidade, não rodo muito em rodovia. Ele tá um pouco quadrado, né? Porque como a gente roda mais em cidade, eu não faço muita curva, né, gente? Então, mas o pneu ele é muito bom, ele garante muita segurança nas curvas. Por isso que eu optei pelo pneu dianteiro, o Diablo Rosso 2, porque ele transmite uma segurança muito boa. Então eu acabei comprando o mesmo pneu. Futuramente vou ter que trocar esse também. Não, já vai durar muito esse pneu ainda. Então é isso. Agora o que eu fiz para rodar até 20 mil quilômetros, eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, se vocês forem ver bem, em toda a motocicleta tem essa etiqueta de informações sobre o pneu, sobre a calibragem que você tem que colocar no dianteiro, tanto quanto o dianteiro ou o traseiro, né? No meu caso aqui, que eu rodo mais sozinho, a calibragem que eu coloco é a que está no manual, que é essa aqui, ó. Vocês vão ver, somente piloto. Eu coloco calibragem no traseiro 29 e no dianteiro eu também coloco 29 PSI. Se você for rodar piloto e passageiro, já muda totalmente. Você vai colocar 29 libras no dianteiro, né? Vai manter. E o traseiro passa a ser de 33 libras, tá? Então assim, eu não vou dizer que é uma regra, mas eu costumo sempre estar seguindo aqui as informações do manual da minha motocicleta. Então eu acho que é uma das causas que fez também durar bastante o pneu dianteiro da minha moto, o traseiro, né? Especialmente o traseiro. Ele está atualmente com 20.121 metros. Como eu disse, eu creio que ele ainda dura ainda mais uns 9 ou 10 mil ainda. Tem muita borracha. Uma pena que o dianteiro não durou a mesma coisa. Eu achei que ia durar, mas eu tive que fazer a substituição. Por questão de segurança, também multas também, enfim, tá? Gente, então esse aí é o vídeo, tá? Se você gostou aí, peço que, por gentileza, deixe o seu like aí. Deixe também, comenta aqui embaixo aqui pra gente aqui, no vídeo aqui pra gente aqui, sobre a moto que você tem e com quantos mil ela tá, com quantos mil você fez a primeira troca, se você já pegou ela nova, pegou usada, independentemente. Deixe o seu comentário pra gente aí, pra gente poder interagir aí, tá? Qual a marca de pneu que você comprou atualmente. Então vamos se interagir aí aqui embaixo aqui nos comentários, tá bom? Obrigado aí mais uma vez aí a você que teve a paciência de assistir esse vídeo e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, gente. Até. Fui.